vou falar sobre um Jesus selvagem. Você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus é selvagem. Não parece tão selvagem quanto a gente acabou de dizer, mas ele é selvagem. Ele é selvagem de um jeito talvez diferente do que a gente imagina que alguém selvagem seja. A gente imagina que uma pessoa selvagem talvez seja ignorante, ou quem sabe seja diferente de um padrão, de um homem movido por compaixão, como a gente crê que Jesus é. Mas o que eu quero compartilhar com você é que selvagem não é algo ruim. Selvagem, na verdade, significa ser alguém livre, em que nada foi deformado nos seus instintos. Se você pegar um animal domesticado, esse animal, ele começou a ter instintos que foram, ao longo do tempo, moldados. E antes de entrar na palavra, eu queria só fazer uma pergunta. Tem algum incendiário comigo aqui essa noite? Amém. Só tem desse lado aqui, eu estou um pouco preocupado. Então, os incendiários que estão do lado esquerdo, por favor, me ajuda a equilibrar aqui o salão. Tem algum incendiário lá no final? Vocês estão comigo aqui? Sangue de Jesus. Vamos lá, a gente está aqui para isso. Então, um animal domesticado, você percebe que ele, ao longo do tempo, começa a adquirir algumas características que não eram normais para ele. Não sei se você já viu, mas tem alguns poodles que usam fralda. Você já viu poodle usando fralda? Pois é. Você já viu cachorro com alguns sapatinhos de lã para não queimar a patinha no asfalto? Alguém já viu isso? Nunca viu isso? Você nunca teve uma tia que tricotou uma camisa, um casaquinho para o cachorro? Pois é, a gente tem esse costume de domesticar e nada errado quanto a isso. Aqui a nossa igreja é pet friendly também. Inclusive a gente tem várias pessoas que levam cachorros lá em Miami no culto. Se você quiser trazer, inclusive, vamos pensar sobre isso. Mas é normal a gente ir domesticando alguns animais. Alguns aceitam ser domesticados e outros não. É comum a gente ver, por exemplo, cachorro fazendo uma série de truques. Então você ensina ele onde ele pode urinar, é um termo, acho que um pouco mais educado, e aonde ele não pode urinar, você consegue ensinar uma série de coisas para ele. Então, um animal domesticado, ele continua sendo um animal, mas algumas características e instintos dele foram moldados. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, um animal silvestre, dificilmente você vai querer dentro de casa. Eu não gostaria de ter um leopardo, por exemplo, brincando com a Cecília. Eu não acho que seja muito seguro, porque por mais que ele possa gostar da gente por um tempo, ele continua sendo um animal que tem instintos que não foram deformados e nem podem ser. A grande verdade, irmão, que Jesus, ele é selvagem, quando a gente entende que ele não pode ser deformado, domesticado ou impedido de ser quem ele realmente é. O que eu quero pregar hoje é sobre um Jesus que por muito tempo, através da religião, teve características do seu caráter que foram tolhidos. Irmão, o fato de Jesus ser bondoso não significa que ele seja tolerante com o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus na cruz. E por que houve no Pai prazer em moer Jesus? Porque naquele momento ele já não era mais o Filho, mas ele era o próprio pecado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então a gente vê um pai que ama a tal ponto de dar o seu único filho para ter você de volta, mas que também tem tanto ódio pelo pecado a ponto de ter prazer de ver o pecado sendo moído no seu filho. Você está comigo aqui? Ainda diga amém? Parece paradoxal, mas não é. Esse é o escândalo da graça. Um amor furioso que invadiu o inferno para ter você de volta. Um amor furioso que, mesmo sendo o autor da vida, precisou morrer para que a gente não experimentasse mais a morte. Irmão, a vida morreu para que você pudesse viver. Só que durante muito tempo a gente buscou um Jesus sacro, um Jesus pintado no período renascentista por alguns artistas, que era um Jesus de cabelos louros, lisos, olhos claros e pele branca. Esse Jesus nunca existiu. A verdade é que o Jesus de Deus é um Jesus com pele marcada, com mãos machucadas, que caminhava debaixo do sol, que pregava no deserto em cima de barcos, que enfrentava tempestades. Era um Jesus, irmão, marcado pela história. Jesus tinha marcas. Um Jesus indomesticável. Eu vou falar ao longo dessa série de características de Jesus. Um Jesus indestrutível, um Jesus imparável. E hoje eu quero falar sobre uma delas. Hoje eu quero falar sobre um Jesus indomesticável. Você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus é indomesticável. Não se pode conter. Não tem como deformar o seu instinto.
E uma coisa que eu queria te inspirar, irmão, é que quando eu aprendo mais a respeito de quem Jesus é, eu aprendo mais a respeito de quem eu sou em Jesus. Você não entendeu ainda, alguém vai pegar essa chave. Quando eu entendo que Jesus é indomesticável e que o plano de Deus é que eu seja imagem e semelhança dele, a comparação, por exemplo, passa a não ter mais tanto sentido na construção da minha história. A comparação está deformando mais pessoas do que você imagina, porque a comparação te faz querer ser igual ao outro e faz com que você abra a mão de querer ser como você realmente é. Sem perceber a necessidade de aprovação, está domesticando muitos leões que não falam o que deveriam falar por medo de serem rejeitados, não se posicionam como deveriam se posicionar por medo de serem calados. Irmão, guarda isso. Se Deus te chamou para falar algo, fale, porque só quem te deu voz poderia tirá-la. Por isso que a gente vê agora uma igreja que não tem tanta autoridade, ou eu diria talvez ousadia para ministrar sobre algumas áreas. Por quê? Porque estamos na era do cancelamento, e tem algumas coisas que se a gente for falar, a gente pode ser cancelado, mas a grande verdade é que eu prefiro ser preso em algum momento por não aceitar fazer uma cerimônia de um casamento homossexual, por exemplo, do que conviver com peso na consciência de ter deformado um princípio que eu creio para poder caber dentro de uma nova cultura. Irmão, já existe uma nova cultura, e essa cultura é a cultura do reino dos céus. Pastor, então você é contra homossexuais na igreja? É claro que não, é aqui que eles têm que estar. Eu só não acho que o fato de Deus me aceitar como eu chego significa que Deus aceita que eu permaneça como cheguei. Aqui é o lugar para todos. A Bíblia diz que Jesus comprou para o seu Pai homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Mas a palavra também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A gente vê o convite do vinde, mas também depois tem o convite do ide por todo canto. Então, o problema é que a gente está achando que o fato de estarmos abertos para receber todos, significa que podemos empoderar e liberar todos agora para falar em nome dele. Não, irmão. Primeiro vinde, depois o ide. Primeiro vai do jeito que você está, deixa Jesus fazer você se tornar como ele sempre quis que você fosse, e depois o próprio Deus te envia. Você está comigo? Diga amém. Jesus selvagem. André, desculpa, mas eu não consigo ver Jesus como você está falando. Tudo bem, olha então para ver como a palavra diz que ele é. A Bíblia fala a respeito de um episódio em que Jesus entra no templo e ele pega um chicote, ele começa a revirar as mesas, porque fizeram da casa do pai dele um comércio. O mesmo Jesus que chega para a mulher, pega em adultério, que se abaixa do lado dela e logo depois diz: mulher, onde estão seus acusadores? Ela olha ao lado e fala: eu não vejo mais, Senhor. Pois é, eu também não te condeno, então vá e não peques mais. O mesmo Jesus que se abaixa para chegar no nível que a gente está, se levanta e coloca a gente no nível que ele está. É esse mesmo Jesus que em outro momento está entrando no templo e está revirando as mesas. O problema é que se a gente só conhece Jesus em parte, o Jesus que se abaixa no nosso nível, mas não conhece o Jesus que nos levanta ao nível dele, a gente quer que Jesus sempre permaneça onde a gente está, mas Jesus não é o nosso amigo, a ponto de conviver com algumas debilidades sem que isso incomode ele. Jesus aceita você do jeito que você está, mas ele quer levar você para o nível que ele está. Você está comigo? Faz sentido para alguém? André, desculpa, esse evangelho não me agrada. Então não é o evangelho que você quer ouvir. Porque se for um evangelho seletivo, não é evangelho, é só uma mensagem emocional. E como tem mensagens emocionais nessa geração? A gente gosta de ouvir algumas características a respeito de Jesus, mas a gente não pode pregar um Jesus parcial, irmão. Precisamos pregar o Cristo completo. Eu não lembro de quem é essa frase, mas ele diz que não podemos pregar Jesus pela metade. Falar do Jesus homem sem citar o Jesus Deus. Falar do Jesus crucificado sem falar do Jesus que ressuscitou. Falar do Jesus que é compaixão, mas que também é um fogo consumidor. Ele tem fúria pelo pecado, mas ele tem um amor furioso pelo pecador. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!